As doenças reumáticas são a segunda causa de gastos com auxílio-saúde no país. Ao todo, 15 milhões de brasileiros sofrem com o problema, segundo dados do Ministério da Saúde, tornando as doenças reumáticas um sério problema de saúde pública. Os medicamentos para doenças reumáticas são cada vez mais personalizados e o desenvolvimento desses medicamentos são demorados e caros, o que leva, às vezes, à exclusão de muitos pacientes ao acesso a essas novas tecnologias. Mas, felizmente, existe uma nova classe de medicamentos que podem contribuir com o acesso a essas novas tecnologias. São os medicamentos biosimilares. Neste educativo, vamos entender o que são esses medicamentos e seus benefícios. Vamos começar entendendo o que são medicamentos. Medicamentos são considerados produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, segundo a definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os medicamentos são produtos farmacêuticos, são tecnicamente elaborados, quimicamente definidos e que têm uma função curativa, terapêutica ou profilática. Na trajetória do tratamento de doenças temos drogas sintéticas, medicamentos genéricos, cópias dessas drogas sintéticas, medicamentos biológicos. É fundamental termos clareza de que química e biologia molecular são áreas totalmente diferentes. Medicamentos sintéticos tradicionais são moléculas pequenas, bem conhecidas, sintetizadas a partir de precursores bem definidos e, por isso, facilmente reprodutíveis. Medicamentos biológicos, ao contrário, são moléculas grandes, complexas, com milhares de átomos e, em alguns casos, com estrutura apenas parcialmente conhecida. Os medicamentos biológicos são um grande avanço da medicina farmacêutica. Esses medicamentos são produzidos ou extraídos de seres vivos por meio de processos biotecnológicos. Os medicamentos biológicos são aqueles medicamentos originados a partir de células vivas, de bactérias e que diferem também dos medicamentos sintéticos que são produzidos de maneira química simples em laboratório. Os medicamentos biológicos, eles são moléculas complexas, proteínas grandes, de alto peso molecular, compostas por mais de 25 mil átomos, como no caso dos anticorpos monoclonais, o que difere substancialmente daquelas moléculas sintéticas que são pequenas, mais simples, e que essas características dos medicamentos biológicos conferem a esse tipo de medicação a imunogenicidade e também uma meia-vida da droga um pouco mais prolongada e em contraste com aquelas medicações sintéticas que não têm a característica da imunogenicidade com uma meia-vida mais curta também. No segmento da reumatologia, a resposta aos tratamentos biotecnológicos tem sido cada vez melhor. Nós estamos indo por 2 décadas do aparecimento desse medicamento e modificaram drasticamente o prognóstico e a resposta de eficácia aos medicamentos que eram usados anteriormente, que sejam os anti-inflamatórios, os analgésicos e as medicações imunossupressoras químicas. Ainda no rol de medicamentos biológicos temos insulinas, hormônio de crescimento, citocinas, anticorpo monoclonais. Aliás, vale uma explicação sobre o que são os anticorpos monoclonais e sua importância no tratamento da artrite reumatoide. Os anticorpos monoclonais são anticorpos que são produzidos também por engenharia genética e por células vivas, e onde, na realidade, a produção é idêntica. Em outras palavras, toda vez que sair aquela substância daquela célula, ela é igual à substância que saiu anteriormente. Quer dizer, é um clone de células. Na artrite reumatoide, por exemplo, existe dentro de um início de um processo inflamatório, como se fosse uma cascata inflamatória, algumas substâncias são produzidas
E essas substâncias que são produzidas, elas têm alguns efeitos, que a gente vê isso e se transforma na prática clínica ou no sintoma do paciente com febre, com inchaço, né? Um aumento de volume de uma articulação, a pessoa pode até emagrecer um pouco, diversas substâncias que são produzidas e que têm essas consequências. E também uma destruição local, também, não só sistêmica, como febre, emagrecimento, mas locais, destruindo a articulação, levando à incapacidade. E o que alguns desses anticorpos procuram fazer é se encaixar como se fosse uma engrenagem perfeita. Então, eles se encaixando naquilo, eles evitam que aquela substância se ligue às células e façam e levem adiante aquele efeito de cascata que a gente chama. Teoricamente, se a gente tivesse uma torneira aberta, o que a gente faz é tentar fechar um pouquinho essa torneira e que algumas gotas ainda caiam lá, ou então que a gente consiga fechar completamente e controlar a inflamação. Infelizmente, ainda a gente nem em todas as doenças a gente fecha o registro totalmente, mas a gente já consegue de outra maneira, assim, pelo menos reduzir o fluxo. Após o vencimento da patente de um medicamento biológico, pode-se fazer uma cópia dele, desde que se tenha similaridade ao biofármaco inovador, chamado, portanto, de medicamento biosimilar. Medicamentos biosimilares são cópias regulamentadas de medicamentos biológicos ditos inovadores ou produtos de referência. Essas cópias regulamentadas, por que são chamadas regulamentadas? Porque elas têm que obedecer uma legislação, uma regulação. Essa regulação ela tem que seguir as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, ou seja, tem que fazer comparação head-to-head desse produto, que é chamado biosimilar, com o seu produto de referência, tanto no que tange as suas características físico-químicas ou biológicas, também comparações em ensaios pré-clínicos e, sobretudo, ensaios em seres humanos, que são os estudos normalmente de fase 1 e de fase 3. De fase 1 para provar que a sua farmacocinética é parecida com a do produto de referência e fase 3 para mostrar que a sua farmacodinâmica, ou seja, os seus efeitos, inclusive a sua segurança, está dentro dos patamares de segurança também do medicamento de referência. Isso é o que nós reconhecemos como medicamentos biosimilares. Existem cópias que não são regulamentadas, que não podem levar esse nome como medicamentos biosimilares. São vários nomes determinados para essas cópias, como cópias de produtos biológicos não regulamentadas, intenções de cópia, intentos de cópia, Me Too's, vários nomes na literatura, nós não temos um consenso sobre esse nome. O fato é que essas medicações que não seguem essa regulamentação, que não têm o que nós chamamos de todo o exercício de biosimilaridade, não é nem biocomparabilidade, biosimilaridade, que mostra a sua totalidade de evidência nessa comparação, não podem ser chamadas de produtos biosimilares. O funcionamento de um medicamento biosimilar é semelhante ao do medicamento biológico. Os medicamentos biosimilares funcionam de forma semelhante aos medicamentos biológicos. Eles não podem ser considerados como moléculas idênticas, já que eles são originados a partir de uma linhagem de células vivas, entretanto, eles atuam de maneira semelhante no sentido de bloquear e estimular no caso das doenças inflamatórias intestinais, de estimular ou bloquear vias inflamatórias inerentes à própria doença, mas eles atuam de forma semelhante. Apesar dos medicamentos biosimilares funcionarem da mesma forma que o medicamento biológico inovador, eles não são cópias idênticas. Vamos entender o porquê. Podem existir pequenas diferenças entre os produtos, né? Entre uma mesma molécula, eu vou chamar uma mesma somatropina. Eu tenho a somatropina que foi primeiramente registrada inovadora e eu tenho a somatropina biosimilar. Elas podem ter pequenas diferenças, mas elas são altamente semelhantes, só que essas pequenas diferenças elas não podem ser clinicamente significativas. Entretanto, ambas as categorias são classificadas como medicamentos biológicos e que atuam de maneira semelhante. Os medicamentos biológicos, mesmo o biológico inovador, ele surge a partir de um clone de células. E a produção dos anticorpos monoclonais a partir dessa célula-mãe também não podem ser considerados idênticos entre si, já que eles vêm de uma molécula viva. Da mesma forma, os biosimilares também não podem ser classificados como moléculas idênticas aos medicamentos biológicos inovadores, porque eles vêm e são originados a partir de organismos vivos e a gente não tem como manipular para que essas cópias sejam cópias idênticas, como a gente consegue fazer sinteticamente com os medicamentos genéricos. Vale esclarecer que medicamentos biosimilares e genéricos não são a mesma coisa.
O medicamento biosimilar ele não é genérico. Acho que é bastante importante a gente falar isso, porque o medicamento genérico é um medicamento sintético. O medicamento sintético, ele normalmente é composto por moléculas bem pequenas, simples, né, são obtidos por síntese química, o que é totalmente diferente de produtos biológicos. E os biológicos, né, que eles têm essa característica de talvez ter alguma alteração, alguma modificação durante o seu desenvolvimento e produção, quando a gente tenta fazer isso com um medicamento biosimilar, a gente nunca vai ter a célula matriz igual, exatamente como teve aquela que foi do medicamento de referência. Então, o que se faz é tentar chegar numa similitude tão próxima quanto, mas nunca igual ao medicamento de referência. Então, eles não são a mesma coisa. Os medicamentos biosimilares, por serem uma nova categoria, ganharam uma legislação regulatória criteriosa e própria. Os medicamentos biosimilares, eles são regulamentados por uma regulamentação específica, que é a Resolução da Diretoria Colegiada número 55, que ela foi publicada em 2010. Então, desde 2010, a Anvisa vem regulamentando esses produtos, né? E ela é uma regulamentação que está alinhada com os guias internacionais, com a Organização Mundial da Saúde e também de outras agências reconhecidas pela Anvisa. A produção de um medicamento biosimilar é complexa e semelhante ao processo do medicamento biológico. Os biosimilares são desenvolvidos exatamente da mesma forma que os produtos de referência. Eles têm que ser desenvolvidos pelos mesmos processos ou por processos similares, né? A diferença entre um biosimilar em termos de investimento é que a célula master, que é aquela célula que produz, o fabricante de biosimilares não tem acesso a ela. Aquilo é uma propriedade intelectual que não chega a domínio público. Então ele tem que fazer uma pesquisa de engenharia reversa para saber o que fazer, que modificação genética fazer numa determinada célula para que ela expresse um produto que seja muito parecido com aquele produto de inovação. No processo de fabricação, basicamente, nós temos os mesmos processos, né? Pequenas diferenças aí, mas os processos que nós chamamos de upstreaming, downstreaming, purificação, processo de invase desses produtos são muito similares. Então, na verdade, todos os recursos de biotecnológicos utilizados para a produção de biosimilares e produtos de referência têm mais ou menos os mesmos custos. É responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a aprovação e fiscalização de todo o processo de produção dos medicamentos biológicos e dos medicamentos biosimilares. Os medicamentos biológicos, sendo macromoléculas, em geral, são imunogênicos. Aqueles que são produzidos predominantemente homem e animal, tipo ser humano e camundongo, o ser humano e coelho, eles são mais imunogênicos, que são chamados quiméricos, porque são reconhecidos como estranhos. Já existe a tentativa genética de humanizá-los. Então, eles ficam muito mais próximos daquilo que nós temos no ser humano, então eles passam a ser menos imunogênicos, mas também são. A imunogenicidade é o potencial de determinado medicamento biológico em provocar respostas imunes, podendo resultar em toxicidade, como reações anafiláticas, ou comprometer a eficácia do tratamento. A imunogenicidade é uma propriedade do organismo, ou uma propriedade de uma molécula, não do organismo, mas de uma molécula, de ela poder levar, então, uma resposta imunológica desse organismo à sua presença. Temos que lembrar que muitas dessas moléculas são não self, elas não são produzidas pelo seu organismo, e que ao entrar em contato, sequencialmente, eu posso montar, o meu organismo pode montar uma resposta imune a essas células. Uma resposta basicamente mediada por linfócitos T e linfócitos B, que pode levar, inclusive, à produção de anticorpos que podem ou neutralizar essa molécula, ou só se ligar, ou alterar sua farmacocinética e, eventualmente, alterar a farmacodinâmica, levando o paciente a ter uma falha secundária. Então, quanto mais imunogênico é um produto, teoricamente é pior esse produto, porque ele vai levar a mais resposta imune e com mais falha secundária. Os medicamentos biosimilares passam por estudos, testes clínicos e são avaliados pelas agências reguladoras de saúde em todo o mundo. Existem regulamentações da Agência Europeia de Medicamentos, regulamentação da agência americana, o FDA, que são as duas grandes agências reguladoras para esse tipo de análise. E no Brasil, a Anvisa tem um regulamento muito parecido
com o da Agência Europeia de Medicamentos, e são muito bons. Aliás, o Brasil está de parabéns nesse sentido. E ele deve passar por testes clínicos chamados de fase 1, que é a fase inicial sobre o metabolismo deles e sobre a produção de anticorpos, sobre aspectos imunogênicos, e depois tem que passar por um estudo de fase 3, que a gente chama de comparação entre quem recebe o medicamento inovador e quem recebe o biosimilar. E consegue se mostrar que a diferença, na maioria esmagadora dos casos, é muito pequena. Então, eles são seguros. A segurança de um medicamento biosimilar ainda deve ser estendida, porque mesmo que o medicamento seja lançado no mercado, é preciso que haja muito tempo para que se possa demonstrar realmente a sua segurança. Daí a importância da farmacovigilância. Então, a farmacovigilância é um dos pontos assim, primordiais para a gente ter sucesso e que se garanta, né, a sustentabilidade desses medicamentos, de todos em geral, mas particularmente desses por ter essa vulnerabilidade, essa possibilidade de algo que a gente não tem um total domínio que possa ocorrer. A farmacovigilância para biosimilares também deve ser uma farmacovigilância similar, como o próprio nome diz, né? É aquela farmacovigilância dos produtos de referência. Então, há uma exigência, inclusive, de que esses fabricantes eles demonstrem um plano de manejo de risco desses produtos, de acompanhamento, de follow-up desses produtos ao longo do tempo e que possam ser detectados efeitos adversos ou falhas, eventualmente, ao longo da utilização desses produtos. E esses segmentos, essas falhas que são feitos por esses planos de manejo de risco ou pelo sistema de farmacovigilância desenvolvido naquele país ou pela própria indústria farmacêutica ou através de dados de registro, então se pode detectar essas pequenas diferenças que podem ocorrer ao longo do tratamento. Outro aspecto importante dos biosimilares é em relação à intercambiabilidade. O termo intercambiabilidade, no nosso caso intercambiabilidade, a gente acaba assumindo, implica que você tendo dois produtos farmacêuticos, eu possa trocar um pelo outro em qualquer momento do tratamento desse paciente, quantas vezes for, e que isso não gere nenhum impacto para a eficácia e diferença de eficácia e segurança para o paciente. Então, nós estamos nos referindo a produtos farmacêuticos. Então, implica que se eu começar a tratar um paciente com produto de referência e usar um biosimilar, e depois eu voltar para o produto de referência de novo no decorrer desse tratamento, isso não leve a nenhum impacto. Esse termo intercambiabilidade, hoje ele está sendo cada vez mais definido, diferente da biosimilaridade. Muitos produtos podem ser biosimilares e não receber esse título de intercambiáveis, né? É preciso diferenciar também 3 termos. O primeiro é a substituição automática. Eu vejo muita confusão em relação a esse termo. Esse termo é um termo legal. Significa que é uma decisão do pagador. O pagador ele decide, seja um Estado, seja uma operadora de saúde, se ela deve ou não trocar um produto de referência por um biosimilar. O que acontece é que isso não tem uma decisão, não há decisão médica no caso da substituição automática. Na intercambiabilidade, precisa realmente da anuência médica, porque o médico tem que conhecer os dados dessa molécula de ida e volta. O ideal é que não haja múltiplas trocas e se houver, elas não possam existir sem o consentimento médico. Existe o termo troca única, quando você está usando um produto biosimilar ou um produto de referência e você troca para o biosimilar ou vice-versa. Mas eu nunca mais volto para aquele outro produto. Isso é uma troca única. O que os americanos chamam de switch one way. Você sai de um produto de referência e passa para um biosimilar e nunca mais volta para o produto de referência. Isso não é intercambiabilidade. Na verdade, não tem a volta. E o termo, que é bastante utilizado, que é o termo de troca, chamado intercambiabilidade, que é esse que foi definido já anteriormente. O conhecimento por parte do médico é fundamental para a prescrição de um medicamento biosimilar. O que vai influenciar tanto na troca ou no início do tratamento com o biosimilar? O que vai influenciar? Primeiro, a gente precisa ter a confiança do médico prescritor e a segurança de que ele estará prescrevendo uma medicação eficaz e segura para o tratamento daquela doença que está sendo indicado o tratamento biológico. Para isso, eu preciso também divulgar os estudos clínicos que comprovem que os biosimilares são medicações similares ao biológico inovador. Para isso, precisa-se uma divulgação entre a classe médica prescritora. Sem dúvida nenhuma, a experiência do médico prescritor influencia numa prescrição médica.
É difícil aquele médico que já vem em uso de uma medicação, de um biológico inovador há 20 anos, ele trocar para aquela medicação biosimilar. Entretanto, se eu não troco e não tenho a experiência do uso do biosimilar na minha prática clínica diária, eu também não vou conseguir replicar e passar isso para frente. Lembrando que, para isso, o acesso, disponibilidade no mercado e custo deve ser sempre também levado em consideração. Um dos grandes benefícios dos medicamentos biosimilares está relacionado à farmacoeconomia, ou seja, aumentar o acesso a tratamentos biológicos. O benefício das medicações biosimilares para a população estaria relacionada principalmente com o efeito da farmacoeconomia. As medicações biosimilares, elas tendem a ter um custo menos elevado do que as medicações, os biológicos inovadores e, portanto, poupando esse custo, sempre levando em consideração que essa prescrição do medicamento biosimilar, ela deve ser feita com uma indicação correta, uma dose adequada para um tratamento adequado daquele paciente. A partir do momento que o biosimilar já comprovou a sua eficácia e segurança, a questão do custo deve ser levada em consideração. O redirecionamento desses custos que serão poupados a partir do momento onde existe uma incorporação dos biosimilares para uso no mercado, esse redirecionamento dos custos, principalmente para aqueles pacientes que são assistidos pelo Sistema Único de Saúde, nós poderíamos então ampliar a oferta de saúde, prevenção e promoção à saúde na população menos assistida, relembrando que apenas 25% da população brasileira hoje faz uso do mercado privado como assistência à saúde. Hoje, no Brasil, já estão disponíveis algumas classes de medicamentos biosimilares, como para as áreas de reumatologia, dermatologia, gastroenterologia, oncologia. Como vimos, as novas opções de tratamentos com os medicamentos biosimilares são um avanço. Por isso, se você quer saber mais sobre esses medicamentos, anote algumas dicas. SBR, Sociedade Brasileira de Reumatologia, site reumatologia.org.br. SPR, Sociedade Paulista de Reumatologia, site reumatologiasp.com.br. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, site anvisa.gov.br. Hospital São Paulo, Hospital da Universidade Federal de São Paulo, através do sistema CROSS, site cross.saude.sp.gov.br. HC, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, através do sistema CROSS, site cross.saude.sp.gov.br. Apesar dos biosimilares já serem uma realidade, muitos ainda têm receio dessa nova categoria de medicamentos. Os pacientes têm receios, muitas vezes, de usar um produto que não seja exatamente igual, por experiências que eles mesmos tentam extrapolar através de genéricos e similares, com o que ocorre com outras moléculas. Mas eu acredito que esse mercado ele vai se equilibrar ao longo do tempo, né? Eu acho que o grande desafio que nós temos hoje, inclusive é um desafio da classe médica, um desafio do governo, dos pagadores, é promover a educação continuada dentro desse tema, né? Nós, dentro da sociedade brasileira, eu sou presidente da Comissão de Biotecnologia, estamos muito preocupados com essa questão de levar mais informação, inclusive aos nossos próprios colegas e profissionais, e também levar informação a pacientes. Existem vários grupos de pacientes, redes de pacientes hoje, que estão esclarecidas e também o desafio deles é fazer com que essa informação chegue, para que a gente possa minimizar os receios, os riscos, né? Aqueles que não têm fundamento científico. Uma das maneiras de se acabar com o receio dessa nova classe de medicamentos é estimular a decisão compartilhada, fortalecendo a relação médico-paciente junto com a equipe médica. A decisão compartilhada com o paciente faz parte do meu tratamento e isso precisa ser exposto para o paciente e a escolha e a decisão deve ser sempre compartilhada, não apenas com o paciente, mas também com toda a equipe médica. Como vimos, a medicina avança a passos largos.
Mas é fundamental, portanto, que todos os elos do sistema de saúde sejam continuamente informados e capacitados sobre o universo dos medicamentos biológicos e biosimilares, sobre sua segurança e seus benefícios, principalmente nas doenças reumáticas. A saúde agradece.